Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência a mais uma aula de doutrina, seguindo agora a lição 4, a gente entra na segunda unidade que faz parte então dos mandamentos. A lição 4 então ela está intitulada como Lei de Deus, né? E ela justamente introduz e faz a gente entrar justamente no primeiro mandamento, né? Então Deus ele entrega a sua lei, conforme nós temos ali na página 31 da apostila. Deus entrega a sua lei duas vezes. Primeira vez quando ele cria o ser humano, quando ele criou então Adão e Eva e colocou eles lá no Jardim do Éden. Vocês nas aulas anteriores que a gente ainda tinha presencial, vocês leram essa história, então vocês viram como é que Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, colocou eles no Jardim do Éden. E no processo da criação, Deus ele colocou dentro do coração, na vida de Adão e Eva, essas suas leis, né? A vontade. Então, Adão e Eva eles conheciam perfeitamente a vontade de Deus, eles cumpriam perfeitamente a vontade de Deus, eles eram capazes de fazer tudo nos mínimos detalhes, né? Eles sabiam o que era certo, o que era errado. Eles tinham, podíamos dizer assim, a Bíblia toda na sua mente. E dessa forma eles tinham esse conhecimento perfeito de Deus, né? Agora, quando vocês também, como vocês já leram, lá em Gênesis capítulo 3, né, a partir do versículo 6, né, o capítulo 3 em si, ali nós vemos a queda em pecado, e o versículo 6 ele diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, a partir dessa situação da queda em pecado, tudo muda, né? A lei de Deus ela quase que foi totalmente apagada, né, da memória do ser humano, né, de Adão e Eva, né? E depois todas as pessoas que nascem depois de Adão e Eva, isso inclusive nós, né, eles nascem com algum conhecimento de Deus. A gente, na lição anterior, né, quando a gente falou sobre Deus, né, foi colocado lá justamente essa situação, que as pessoas elas têm a consciência delas, só que a consciência ela não diz quem é o Deus verdadeiro, né? Mas a pessoa ela nasce com essa consciência de que existe Deus. Se vocês olham lá na apostila, na página 31, né, e é importante vocês lerem, né, com bastante atenção, com bastante calma essa lição. Vocês vão ver que tem dois coraçõezinhos lá, né? O primeiro limpinho, né, bonitinho, lei de Deus, e o segundo já todo manchado, né? Então mostra justamente essa diferença que acontece na nossa vida, né? Então a consciência, a lei natural do ser humano, né, que está conosco ainda, né? Então as pessoas sabem que não podem roubar, que não podem mentir, que não podem matar, né? Só que as pessoas não têm em mente e não têm a consciência de que, por exemplo, inveja é pecado, né? Ter raiva de alguém é pecado, tá? Então esse conhecimento da vontade de Deus ele é imperfeito nas pessoas e elas precisam aprender isso. E aí entra justamente o que? A lei de Deus, os mandamentos de Deus, tá? Porque é pelos mandamentos de Deus que nós vamos aprender qual é a forma, a correta e boa vontade de Deus, né? Então a primeira vez Deus deu a sua lei quando criou Adão e Eva. Eles nascem perfeitos, conhecimento perfeito de Deus. Eles perdem isso com a queda em pecado. O que Deus faz? Então Deus entrega de novo. E aí vem Êxodo capítulo 19 e 20. Então, gente, o que vocês vão fazer, tá? Além do resumo que vocês têm que fazer da lição, né, de Marcos, né, que vocês estão agora para fazer o resumo de Marcos capítulo 5, eu quero que vocês também me resumam Êxodo capítulo 19 e 20. Então vocês vão ler e vão fazer um resumo de Êxodo 19 e 20, tá? O que Deus traz ali? Ali Deus traz os 10 mandamentos, né? Então no capítulo 19, no capítulo 20 especialmente, Deus então ele traz os 10 mandamentos por meio de Moisés, né? E esses mandamentos eles foram escritos em duas placas de pedra, né? Vocês vão ver isso já aqui na apostila. E foi o próprio Deus quem escreve isso e entrega esses mandamentos a Moisés, e Moisés então passa esses mandamentos para o seu povo, né?
Deus providencia para que esses mandamentos eles estejam aqui na Bíblia, né? Então, se vocês olharem lá em Êxodo 19, especialmente Êxodo capítulo 20, ali vocês vão encontrar então os 10 mandamentos, tá? A lei ela se divide em dois grupos, duas partes, né? São duas placas de pedra, né? Se vocês observarem lá. O primeiro grupo, a primeira parte, são os 3 primeiros mandamentos, que falam do que? Da nossa relação com Deus, né? Então é de cima para baixo, né? Deus em relação a nós. Os outros 7 mandamentos vão falar da nossa relação com o próximo, eu com você, né? Você e eu, né? E a primeira parte dos mandamentos, né, da relação com Deus, ela se resume, Jesus traz isso lá em Mateus 22, né, versículo 37, depois versículo 37, melhor dizendo. Ali Jesus diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E a segunda parte, que é você e eu, né, eu e o próximo, ela se resume assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versículo 39. Tá? Então isso está ali na página 32 da apostila. E lá vocês podem ver o pequeno diagrama, né, que está aqui, né? Então, os 3 primeiros mandamentos e os outros 7 mandamentos, né? Dividindo justamente essa parte dos mandamentos, né? Conforme nós a seguimos. Tá? Como eu disse, Jesus resume amar a Deus e amar ao próximo. Então, o apóstolo em Romanos, ele escreve que o cumprimento da lei é o amor. Então, tanto o primeiro grupo como o segundo grupo, né, o amor de Deus é necessário para cumprir o mandamento. Você não consegue cumprir a vontade de Deus sem o amor de Deus na sua vida, sem o conhecimento de Deus na vida de cada um de nós. Tá? Ali tem uma colocação, né, na apostila, na página 32. A lei vale para nós hoje? Sim, sim, com certeza. Né? A lei ela continua valendo. Né? Por quê? Porque Deus exige de nós que a gente cumpra os seus mandamentos. Né? Então Deus pede que a gente cumpra os mandamentos. A gente consegue? Não. Não conseguimos. Né? Ninguém consegue obedecer à lei. Né? Então, se vocês forem ver lá, tem várias passagens bíblicas. Cito aqui o Salmo 14, versículo de número 3, que é uma das passagens que está lá. O que diz o Salmo 14, versículo 3? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Tá? Então ninguém consegue cumprir perfeitamente os mandamentos. Tá? Ah, mas então não vale a pena a gente cumprir, porque já que a gente não consegue mesmo? Não. Deus pede que a gente se esforce e busque cumprir os mandamentos. Tá? Esse é o nosso dever. Tá? Por mais que a gente nem sempre consiga cumprir tudo, mas nós somos chamados sim a cumprir os mandamentos de Deus. A desobediência aos mandamentos, né, ela é chamada de pecado. Tá? A desobediência é chamada de pecado. Né? Então, toda vez que a gente desobedece um dos mandamentos de Deus, nós estamos pecando. Tá? E nós vamos ver durante o desenrolar aqui do estudo dos 10 mandamentos que é muito mais complexo, né, do que a gente imagina. Né? E o que Deus promete? Né? O que Deus fala? Né? Se você desobedece um mandamento, você está pecando. O que acontece com alguém que peca? Né? Se você olhar ali Ezequiel, né, tem 2 passagens lá na apostila, eu vou ler uma delas só. Ezequiel 18, 20, tá? Depois tem a Romanos também. Mas Ezequiel 18, versículo 20, ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Tá? Só vou ler essa parte inicial. A alma que pecar, essa morrerá. Tá? Então, por que pessoas morrem no mundo? Ah, porque sofreu um acidente, porque pegou um câncer, porque não sei o quê. Não. Coronavírus, né? Vamos usar aqui também. Não, não é só por causa disso. A pessoa morre por causa do pecado. Tá? Por causa do pecado. Porque o pecado leva a gente a ter doenças, leva a gente a sofrer acidentes, leva as pessoas a enfrentarem as mais diversas situações. Tá? Então, se a gente olhar assim, parece que não tem esperança nenhuma para ninguém. Mas nós temos alguém que cumpriu a lei em nosso lugar. E aí a gente volta para Jesus. Tá? Então, Jesus ele vem até nós, ele cumpre a lei em nosso lugar. Na cruz ele sofre o castigo que nós deveríamos sofrer. Ele sofre em nosso lugar. Então,
Por isso que o sangue de Jesus, né, ele nos purifica de todos os nossos pecados. O primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Devemos temer, amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Tá? Eu pedi já, espero que vocês já tenham estudado ele, né, decorado ele. Né? Não tem como eu cobrar agora de vocês, mas pode deixar, daqui uns dias a gente volta para a sala de aula de novo e nós vamos estar cobrando isso. Tá? Decorem esse mandamento, já podem ir decorando o segundo, o terceiro, já vão estudando, né, esses mandamentos. Ali quando fala em primeiro mandamento, tem a história bíblica de Daniel na cova dos leões. Então vocês vão ver lá na apostila, na página 32, logo depois do mandamento, leia Daniel capítulo 6. Tá? Então vocês vão ler essa história. Essa história ela conta então justamente como Daniel ele confiou, ele temeu, ele amou e ele confiou em Deus. Tá? Leiam isso na apostila com bastante atenção. Né? Então Daniel ele temeu a Deus, né? Ele temeu a Deus mais do que o castigo. Né? Então ele sabia que Deus poderia libertá-lo. Né? Daniel amou a Deus mais do que a todas as outras coisas, do que a sua própria vida. E Daniel confiou totalmente em Deus. Né? Então, nós temos isso relatado ali na apostila. Né? Por quê? Porque Deus quer o primeiro lugar, né, na sua vida. Tá? O que significa temer a Deus? Né? Então, está lá na apostila. Né? Vou ler para vocês aqui. Temer a Deus significa adorar, obedecer a Deus acima de todas as coisas. Tá? Então, depois lá nos exercícios, vocês vão ver que tem essa pergunta, né? Tá? Então temer a Deus significa adorar, obedecer, não é ter medo, tá? Temer é obediência, é adoração. Outra pergunta que coloca ali, né, o que é amar a Deus? Então amar a Deus quer dizer considerar Deus o nosso melhor amigo. Tá? Então o amor é você confiar, é você considerar, né, Deus como sendo o teu melhor amigo. Tá? E o próximo ponto, que quer dizer confiar em Deus. Né? Confiar em Deus quer dizer crer nele, depender dele, esperar a ajuda dele. Vocês estão vendo lá na apostila, né? Depois vocês leiam com atenção, tem as passagens bíblicas também, né, junto. Então a confiança, né, é você se colocar em dependência de Deus, né? Você saber que você precisa de Deus na sua vida. Tá? Então o primeiro mandamento, na verdade, ele abre esse leque para nós, né? de confiança plena em Deus. Eu temo a Deus, ou seja, eu obedeço, eu adoro a Deus. Em segundo lugar, eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro, tá? Porque Ele me amou primeiro, como Deus te amou em Cristo Jesus, e eu confio em Deus. Eu posso ter absoluta certeza de que Deus está fazendo o melhor por mim e para mim, e que Ele me dá a certeza de vida eterna. Quando a gente fala em primeiro mandamento, ele se aplica muito à questão de idolatria, tá? Ídolos. Né? E aí entra o quê? O que é idolatria, ídolos? Né? Aí entram os deuses inventados pelas pessoas, pelos seres humanos. Né? Você vai ver deuses de pedras, aí, estátuas, madeira, metal, né? Adorações, né? A Virgem Maria, a Nossa Senhora Aparecida e tantos outros tipos de adorações, de falsas adorações que existem. Né? Então são deuses inventados pelos seres humanos, deuses inventados pelas pessoas, falsos deuses, ídolos. Né? E a adoração a estes ídolos chama-se idolatria. Né? Não é só cantor sertanejo, né? Que também tem muitos aí que idolatram, né? Ou até mesmo próprias pessoas. Né? Nós não somos chamados a adorar pessoas, nós somos chamados a adorar a Deus. Né? Então, quando as pessoas adoram algo inventado pelo ser humano, elas se tornam idólatras. Tá? Idólatras. Então Deus proíbe no primeiro mandamento o quê? Adoração a ídolos. Né? Deus, de certa forma, ele é ciumento, ele quer adoração só a Ele. E é o nosso dever adorá-lo e somente adorar a Ele. E ponto final.
Outras pessoas temem, amam e confiam mais em pessoas do que em Deus. Né? Outros confiam mais no dinheiro do que em Deus. Outros confiam mais na comida do que em Deus. Né? Outros ainda confiam mais em si mesmos do que em Deus. Então tudo isso engloba idolatria. A gente justamente precisa ter um cuidado muito grande quanto a essa situação. Né? Sempre que uma pessoa ela teme, ama e confia em outras pessoas ou outras coisas mais do que a Deus, ela desobedece ao primeiro mandamento. Então, na verdade, assim, ó, é muito difícil a gente cumprir o primeiro mandamento, porque nós confiamos muito na nossa inteligência, né, naquilo que a gente faz, né, a gente confia muito naquilo que está ao nosso redor, né, e nos esquecemos de que nós estamos realmente debaixo da mão e do cuidado de Deus. Tá? E aí tem versículos lá para concluir, né? Mateus 4,10, adora o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Tá? Mateus 10,37, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, não merece ser meu seguidor. Tá, gente, aqui cuidado, tá? A gente não pode deixar de amar o nosso pai, de honrar, de respeitar nosso pai, nossa mãe, né? Só que assim, ó, eu não posso amar mais o meu pai, mais minha mãe, mais o dinheiro, mais as coisas que eu tenho do que a Deus. Tá? Então, o que vem em primeiro lugar? Primeiro vem Deus. Tá? E acima de absolutamente tudo vem Deus. Depois vem pai, mãe, e aí vem uma escada, né? Pai, mãe, filhos, trabalho, escola, professor, sei lá. Mas Deus vem em primeiro lugar. Tá? E o versículo de Jeremias lá que conclui, eu amaldiçoarei aqueles que se afastam de mim, que confiam nos outros, que confiam na força dos fracos seres humanos. Então veja que Deus também ele diz, ó, eu amaldiçoo aqueles que não confiam em mim. Né? Deus promete justa ira e castigo sobre aqueles que não obedecem aos seus mandamentos. Tá? Então, gente, assim, esse é o primeiro mandamento. Vocês têm lá os exercícios, façam os exercícios então da lição 4, né? São diversos exercícios para vocês fazerem, tá? Leiam, as respostas estão na lição, tá? Eu vi que algumas pessoas estavam com dificuldades aí, leiam a lição, se vocês lerem a lição com atenção, vocês certamente vão conseguir responder, né, as questões, façam o resumo de Marcos 5, tá? E me mandem novamente as fotos, né, destas lições. Tá, gente? Que Deus abençoe, que Deus guarde vocês e assim que possível a gente retorna às nossas aulas presenciais.